Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. 7 pessoas responderam. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode ser aqui mesmo. Para mim é um privilégio poder estar aqui nessa noite conhecendo talvez o meu vizinho no céu, né? Não sei. Tá aí? Acho que não vai dar muito certo aqui não, o reverendo. Deixa eu ver aqui. Foi. Você está feliz? Diga amém. Ah, tem uma reserva aqui. Me encontro muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Não, né? As meninas, acho que é a terceira vez. É a primeira vez que eu estou aqui, mas eu já conheço a pastora Valéria, o pastor Vani. Tivemos o privilégio de conhecer esse casal abençoado lá em Raposo, né? É Rio de Janeiro, não é Minas não, é quase Minas. E para você que não me conhece ainda, eu sou Henrique Santos. Deus nos confiou um ministério um pouco diferente até do que eu queria. Mas depois de um tempo eu consegui entender o propósito de Deus que Ele tem para a minha vida, amém? Quando a gente descobre quem nós somos em Deus, fica mais fácil, né? Quando a gente fica batendo cabeça, tentando aqui, tenta ali, tenta aqui, tenta ali, a gente perde tempo. Mas boa coisa é quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece, amém? Você vai precisar ter bastante paciência comigo, porque este que vos fala é um pouquinho chato. Vocês já viram que eu pareço um professor, né? Então, se eu ver alguém conversando aqui, o meu telefone vai para autorizada, porque eu vou jogar ele em cima de você. Amém? Fala para o teu vizinho, se você for falar comigo, tem que ser glória a Deus e aleluia. Amém? Eu confesso que a gente não vai ter tempo para falar do assunto de hoje, que é Apocalipse, escatologia, porque é um assunto que demanda, os pastores aqui sabem que é um assunto que demanda muitas horas para a gente sair do primeiro capítulo, muitas horas mesmo. Então eu vou fazer uma salada aqui. Enquanto o Ministério de Louvor estava ministrando a última canção, Deus fez eu mudar a mensagem. E a gente vai falar do Apocalipse, mas a gente vai fazer uma salada aqui. E se o irmão ou a irmã que estiver controlando o telão aqui... Gente, que susto, gente. Que isso? Vou pedir para botar alguns textos ali para você acompanhar. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 1 em diante. Se você tiver dificuldade para achar Apocalipse, a gente vai fazer uma oração por você. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 4, atmosfera de Deus, né? Gente, eu estou acompanhado aqui da Raquel Muzi, essa senhora muito linda aqui, Débora, minha cunhada, Ágata, minha sobrinha. Ela não tem vergonha não. Se eu pedir todo mundo para olhar para ela, vai ficar cinza, azul, vermelho ali, mas é a menina de Deus. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Eu vou ler aqui, depois a gente vai para Apocalipse capítulo 5, ok? Não achou Apocalipse ainda? Vamos lá. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, repita isso, primeira voz, que, como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, repita isso, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer.
E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os 24 tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Vestidos de quê? E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Repita isso, coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro. Repita isso, um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Agora vamos para Apocalipse capítulo 5. Eu vou dar um pouquinho de trabalho para o irmão do telão. Apocalipse capítulo 5, verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta no céu, e a primeira voz, que como voz de trombeta ouvira falar... Opa, calma aí que eu não apertei certo aqui. Apocalipse capítulo 5. Isso, agora sim. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, no caso João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro. O que estava ali? Um cordeiro. Repete isso, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Repete isso aqui também: 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Até aqui. Eu precisei fazer essa leitura extensa, porque talvez alguém não esteja familiarizado com o livro do Apocalipse, e eu até entendo porque o livro do Apocalipse, eu preciso que você preste atenção aqui. O livro do Apocalipse, ele é considerado um dos livros mais polêmicos da Bíblia. Por quê? Para a gente compreender o livro do Apocalipse, para a gente entender o que aconteceu aqui, não é só simplesmente ler. A gente precisa usar algumas ferramentas. Quem está me ouvindo, diga amém. Você vai ouvir isso daqui pelo menos umas 237 vezes. Para a gente entender o livro do Apocalipse, a gente precisa usar algumas ferramentas, como a de interpretação, mais conhecido como hermenêutica. E a gente vai usar também exegese. O que é isso? Hermenêutica é a interpretação de texto, para a gente conseguir interpretar o texto. E a exegese é a gente aprofundar, buscar a raiz de cada item, aquela coisa toda. Então eu vou usar uma linguagem muito simples para que todos possam entender o que está por trás desse livro. A primeira coisa que você precisa ter, a primeira ferramenta que você precisa usar
para compreender o livro do Apocalipse chama-se interpretação, porque existem diversas linhas, diversos tipos de interpretação, e eu vou precisar que você participe, porque essa sua participação é pedagógica. Quando você repete, você memoriza melhor. Se tiver algum professor aqui, vai concordar comigo. Amém? Então existe a interpretação literal, repete aí, interpretação literal, simbólica, alegórica, a gente usa também hipérboles. O que isso quer dizer? A interpretação literal é o que de fato aconteceu. Se as meninas prestarem atenção, vão ganhar bombom depois da titia Débora. Débora vai pagar bombom para as meninas, se derem glória a Deus, aleluia, amém? Eu sou bonzinho, gente, fica tranquilo. Interpretação literal é o que de fato aconteceu, é aquilo que está registrado como uma verdade. Isso, a interpretação literal é a mais fácil para a gente compreender, não é verdade? Porque aconteceu aquele fato, então isso é literal. Existe a interpretação simbólica, onde Deus, ou Jesus, ou qualquer personagem na Bíblia vai usar recursos de símbolos para passar uma mensagem. Por exemplo, não é 100%, o que eu vou falar aqui não faz relação 100% com essa dinâmica de parábolas, porque muitos doutores da lei usavam parábolas, usavam símbolos inseridos em parábolas para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo ali. Por exemplo, quando Jesus se dirigia a um camponês, ele usava figuras de campo, né, de lavoura, de eira, aquela coisa toda. Se Jesus tivesse que se reportar a mecânicos, Jesus falaria sobre motores, embreagem, aquela coisa toda, entendeu? Então você precisa compreender que Jesus, o próprio Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné. O que seria grego koiné? Grego koiné é coloquial, é povão, popular, qualquer pessoa poderia ter acesso a isso, é de fácil entendimento. O próprio Jesus, pastor, usava a linguagem de camponês, o próprio Jesus falava simples, quando ele precisava confundir um doutor, até uma mensagem que fala sobre isso, o doutor da lei, Jesus usava as palavras mais simples possíveis para que o povo pudesse entender. Até aqui tudo bem? Então existe a interpretação literal, simbólica, alegórica. O que seria interpretação alegórica? É aquilo que se aproxima de um fato. Você junta evidências, você vai tentando montar um quebra-cabeça, e isso seria uma interpretação alegórica, para se aproximar de uma verdade, quase que 90, 95, 98%. Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo me entender, gente? Vocês estão assustados comigo não, né? Então vamos lá. E o uso de hipérbole também. No livro do Apocalipse, a gente precisa usar essas ferramentas, pastora, para poder compreender. Por que hipérbole? Porque hipérbole é exagero de linguagem. Por exemplo, se eu falar para vocês aqui, todo mundo está assistindo esse culto, todo mundo veio no ministério lado a lado. Isso é uma verdade? Não, porque seria o planeta inteiro, quem dera, né? Já pensou? O planeta, todo o mundo viesse para cá. O que eu estou usando? Hipérbole, exagero de linguagem. Então, no Apocalipse, tem coisas que são literais, tem coisas que são simbólicas, tem coisas que são alegóricas e tem usos de hipérboles também. E também tem uma das interpretações bem perigosas, que é a interpretação espiritual, onde a gente espiritualiza o texto. No decorrer da mensagem, eu vou explicar cada ponto desse. Para a gente poder entender o Apocalipse, a gente precisa usar essas ferramentas. Amém? Olha para o teu irmão que está ao teu lado aí, se ele está prestando atenção na mensagem. Oh, glória a Deus. Para você perceber o cuidado que a gente precisa ter na questão da interpretação, existiram algumas pessoas que fizeram confusão ao ler o livro do Apocalipse, ao tentar explicar o livro do Apocalipse. Existia
no século XII, entre o século XII e XIII, pastora, um monge chamado Joaquim de Fiore, um monge italiano, ele usou a técnica dos maias, lembra? Não sei se você está familiarizado com esse assunto, que ele estava prevendo a volta de Jesus. Então ele reuniu códices, reuniu documentos, ele usou a matemática, assim também como o jornalista aí, pastor Hal Lindsey, assim também como o pastor famoso da Coreia do Norte, Jiang Hin Lee. Repete isso daqui, você que parece chinês. Jiang Hin Lee. Não, tem que parecer chinês, fala Jiang Hin Lee. Então, esse pastor aí, ele criou uma confusão, ele criou uma confusão no tocante à interpretação, pastor. Por quê? Ele definiu, ele já foi mais específico, que ele definiu a data da volta de Jesus. Ele falou que Jesus voltaria em 28 de outubro de 1992. Os mais antigos aqui devem lembrar disso. Muitas pessoas acreditaram nessa profecia e instaurou um caos. Acreditando nessa profecia, aproximadamente 100 mil pessoas acreditaram nessa profecia. Então, o que essas 100 mil pessoas fizeram? Pediram demissões dos seus empregos, queimaram os seus imóveis, tudo aquilo que a gente busca hoje, né? Emprego, estabilidade, imóveis, bens materiais. Então, quando eles souberam a data que Jesus iria voltar, queimaram os seus móveis, olha só, pediram demissões dos seus empregos, se vestiram de branco e iam para a igreja adorar a Deus. Parece engraçado, né? Mas esse povo aí teve mais temor do que a gente hoje, porque a gente vive como se Jesus não fosse voltar, não fosse arrebatar a igreja. Então, quando essa data gerou essa expectativa no povo, eles se comportaram dessa forma, como se não bastasse as mulheres grávidas. O que eu estou falando aqui é no tocante à interpretação. Se a gente não souber interpretar, a gente cria uma grande confusão. Nesse período aqui de Jiang Hin Lee, as mulheres grávidas praticavam aborto, porque na cabeça delas, elas ficariam pesadas para serem carregadas pelos anjos. É engraçado, né? Mas isso tudo é erro de interpretação. Quem está conseguindo entender isso aqui, diga amém. Calma que eu já vou entrar no texto. Eu até peço para o menino deixar aqui o Apocalipse capítulo 4 que a gente leu, melhor do que aquela foto que está ali, né? Aquela ali não é muito agradável, não. Eu já vou entrar no texto. Então, a gente precisa usar essas ferramentas para poder entender o livro. Vamos entender o livro? O livro do Apocalipse, ele foi escrito entre o ano 80 a 96. Existe uma guerra teológica para definir isso daí. E era um período que a gente desconhece, a gente não tem empatia por esse período. Por quê? Era um período de total perseguição. A igreja no século 21, para ser mais específico, no Brasil, desconhece essa esfera, desconhece essa questão de perseguição. Porque nesse período aqui, no período do imperador Nero, no período de Domiciano, que iniciou, né, essa questão toda de perseguição que eu já vou explicar, era um período muito terrível. Por isso que Jesus resolveu revelar sua mensagem para a igreja. O próprio livro, o nome significa revelação. Por quê? O período que a igreja estava passando, todos os apóstolos já tinham sido martirizados. Todos os apóstolos já tinham morrido, exceto João. João era a única nesse período aqui, testemunha viva, testemunha ocular de Jesus, viva no momento. Então o Império Romano, para você entender melhor, em 63 a.C., o Império Romano vai invadir Jerusalém e vai dominar. A partir daí, quem manda em Jerusalém é o Império Romano. Até aqui tudo bem? Diga amém. Então, nesse contexto aqui, nesse cenário, o Império Romano é que está mandando. E quem era a pessoa que provocava mais instabilidade ao governo romano? João, porque as pessoas, os estudiosos falam
que as pessoas vinham de longe para ouvir as histórias de João. João reclinava a cabeça de Jesus na ceia. Apesar de existir conflitos teológicos para saber qual João escreveu o livro do Apocalipse, mas todas as evidências apontam para João, o apóstolo, o João do Evangelho de João. Esse João é o autor do livro do Apocalipse. Amém? Então esse João, ele era a única testemunha viva. Então as pessoas vinham até João para receber seus ensinamentos, para ouvir as suas experiências. E com isso a igreja estava crescendo. Vamos entender os detalhes do cenário aqui. Tenta montar esse cenário aqui. A igreja estava crescendo por causa de João. João era a única testemunha ocular de Jesus. Era o único emissário vivo. Tentaram matar João, não conseguiram. Jogaram João num tacho de óleo fervendo. Não aconteceu nada com João. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito com João em revelar sua mensagem para a igreja. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Sabe por que você está vivo hoje? Porque Jesus tem um propósito com você para revelar a mensagem dele para você e para alguém. 5 pessoas entenderam isso aqui, mas vamos lá. Vou dar mais uma chance. Sabe por que você está vivo aqui hoje? Porque Jesus quer revelar a sua mensagem para você compartilhar. Pegou? O que aconteceu aqui? O Império Romano tente imaginar na sua cabeça aí um cenário de extrema instabilidade administrativa, governamental. Por quê? Eles faziam de tudo para se permanecer no poder. Herodes, o Grande, mandou matar seus filhos com medo de perder o trono. Era extremamente bipolar. Bem antes disso, em 168 a.C., os imperadores seleucidas, os sírios, eles atribuíam para si mesmos nomes de deuses. Por exemplo, eles se chamavam Antíoco Epifânio Sóter. O que significa Sóter? Sóter é a palavra da onde vem, é a raiz da palavra onde vem soteria, de soteriologia, de doutrina da salvação. Então, alguns imperadores sírios se achavam salvador do povo. Existiam também Antíoco Pater. Pater, da onde vem a palavra paternidade. Alguns imperadores se achavam salvador, alguns imperadores se achavam pai. Alguns imperadores, tem um que é extremamente engraçado o nome. Eles usavam esses jargões políticos para conquistar a empatia do povo. Por isso que Herodes mandou construir o templo, para conseguir assim, para que os judeus apoiassem as suas ações, as suas causas. Por isso que nesse período tinha partidos religiosos, inclusive o partido dos herodianos. Acredite se quiser. Você está me entendendo? Diga amém. Então, os imperadores gostavam de atribuir esse nome. Só que no caso aqui do Império Romano, o projeto de deificação do imperador já estava no cenário, mas quase nunca era aprovado. O que seria um projeto de deificação? O Senado, na época, iria decidir se o imperador Domiciano seria reconhecido como Deus. E até que ele mesmo conseguiu, ele forçou a todos a adorarem. Todos tinham que prestar culto. Nesse período aqui do Apocalipse, todos deveriam prestar culto ao imperador. Todos deveriam fazer isso aqui, presta atenção aqui. Botar a mão direita no peito, você conhece essa cultura. Botar a mão direita no peito e cantar o hino ao imperador. Igual a gente faz hoje, né? Porque muitas coisas que a gente vive hoje é da cultura romana, da cultura grega. A gente vai ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. Então, a igreja de Cristo começou a ser perseguida. A igreja da Ásia Menor, lembra? As igrejas do Apocalipse começaram a ser perseguidas. Por quê? Não adoraram o imperador.
alguns adoraram. O que acontecia, o que iria acontecer com quem não adorasse o imperador? Iria uma comitiva de oficiais romanos na sua casa, me permita dizer isso daqui, eles estrupariam suas esposas, mães e irmãs na sua frente, se tivesse alguém grávida, eles cortariam com a espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes ou 2 fios é uma espada romana, longa, cortante e pesada. Eles tirariam o bebê na sua frente, ali, até você cantar o hino ao imperador e negar a Jesus. É um ensaio do que seria a grande tribulação. Alguns chamam esse período, esse ato, pastora, de tirar o bebê com a espada ali, de cesariana, cesariana. Você conseguiu entender isso aqui? Diga amém. Na igreja de Pérgamo, que também era desse período aqui, tinha um problema. Jesus se refere à igreja de Pérgamo. Você não repara não que eu estou fazendo uma salada aqui para poder resumir, porque é muita coisa. Na igreja de Pérgamo, quem já ouviu falar na igreja de Pérgamo aqui? Todo mundo, né? Na igreja de Pérgamo, onde Jesus fala, eu sei as tuas obras, e aí onde habita Satanás, o trono de Satanás está em Pérgamo. Por que Jesus fala isso? Porque atrás da cidade de Pérgamo tinha um monte muito alto, e em cima desse monte, pastora, eles construíram um altar, um trono de 34, 35, 36 metros de altura para Zeus. Zeus, na cultura deles, na cultura grega, é o pai dos deuses. Por isso que Jesus chama o trono de Satanás. Ou seja, o diabo tinha total autonomia ali, não tinha ninguém que se opusesse. Nesse templo aí, existia um deus chamado Asclépio, ou dependendo da tradução, Esculápio. Quem era esse camarada? Quem era esse indivíduo aí? Acreditava-se que ele era o deus da cura. As pessoas deitavam no templo de Asclépio, ou Esculápio, as serpentes passavam por cima dessas pessoas, e eles acreditavam que isso traria cura. Tanto é que você que é da área da medicina, aquele brochezinho que você recebeu tem o quê? Uma serpente. Lembra disso? Derivado desse período aí. Então, Henrique, eu sou da área da medicina, eu vou para o inferno, pelo amor de Deus, gente. Entenda a mensagem, entenda o que eu estou falando aqui. Olha a interpretação. Amém? Você pode dar um sorriso aí, irmão? Vocês estão me deixando nervoso. Só esse bebê aqui que está me olhando assim, ele nem pisca. Qual o nome dele? Lua, tinha que ser, né? Luca, nome de rico, né? Ele nem pisca, gente. Vou pregar só para você, tá bom? Amém? Nem está piscando. Então, tem água aqui? Hoje é diferente, irmão. Hoje é uma mensagem de conscientização. E depois que as meninas cantaram, eu não sei se vai dar tempo, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui. Se o Ministério de Louvor pudesse cantar essa última canção que eles ministrou, seria bênção, seria do céu. Então, Jesus se refere a Pérgamo, o que tinha em Pérgamo, como trono de Satanás. Sabe quem Deus coloca ali? Isso aqui é muito forte. Se você não reagir a essa palavra aqui, eu vou descer e vou orar por você. A pastora riu, agora me deixou mais à vontade. Amém. Em Pérgamo, Satanás tinha total poder, certo? Sabe o que Jesus faz para resolver esse problema? Coloca uma igreja ali. Ah, você não entendeu isso aqui. Não entendeu não? Eu vou explicar. Eu vou dizer. Num local onde o diabo tinha total poder, para resolver esse problema, Jesus coloca uma igreja ali, ó. Para você aumentar o glória. Sabe o nome do pastor dessa igreja? Antipas. A etimologia da palavra Antipas, anti é se opor, paz é pensamento ou sentimento. Ou seja, Antipas significa contra tudo.
num local onde o diabo governava, Jesus coloca uma igreja, e o líder dessa igreja é contra tudo o que acontece quando o diabo governa. Fala para o teu vizinho, você precisa ser contra tudo, irmão. A raiz da palavra antipático é se opor, é antipas, é não concordar com aquilo. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Então a expectativa de Jesus para a sua igreja é que você venha se opor ao que acontece no mundo. Só o Lucas entendeu, está até rindo, glória a Deus, meu Deus do céu. Fala para o teu vizinho aí, não concorda com tudo não, irmão. Nem tudo é para você fazer. Você precisa se levantar contra tudo que se levanta contra o Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Vamos prosseguir com o texto. Apocalipse capítulo 1, 2 e 3 é literal. Aquilo aconteceu, já aconteceu, é histórico. O livro do Apocalipse ele é dividido em fases. Do capítulo 1, 2 e 3 é literal. Do capítulo 1, 2 e 3 é literal. Ou seja, é histórico, já aconteceu. O fato de ser 7 igrejas significa que tem uma mensagem embutida aí. O número 7 na Bíblia, e principalmente no Apocalipse, fala de totalidade, de amplitude, ou seja, a mensagem serviu para aquela igreja naquele período, serve para a nossa e servirá para o futuro, porque ela é total. Você conseguiu entender isso aqui? Diga amém. A partir do capítulo 4, já começa a cena futurística da igreja. E é onde muitas pessoas têm curiosidade, né? De saber quem é o anticristo, quem é a besta que subiu da terra, a besta que subiu do mar, a mulher e o dragão, as duas testemunhas, o falso profeta, aquela coisa toda. Eu sei que muita gente tem essa dúvida porque é pouco falado e é pouco explicado, e muita gente esbarra na questão da interpretação. Então surgem muitas linhas. Eu costumo dizer que o que atrapalha a teologia, o que atrapalha o estudo bíblico é a polarização. Como assim? Hoje tudo é polarizado. Ou se você não gosta de iPhone, eu não tenho um iPhone, eu tenho um Samsung, eu odeio o iPhone. Não, eu tenho um iPhone, eu odeio o Samsung. Não, eu sou Flamengo. Não, eu sou Vasco. Você está entendendo? Eu sou direita, eu sou esquerda. O irmão foi vascaíno ali, está sofrendo. Sangue de Jesus tem poder. Então, hoje, e na teologia tem essa polarização também. Eu sou de Calvino, eu sou de Armínio. O cara nem sabe quem foi Calvino e fala que é calvinista. O cara nem sabe quem é Armínio e fala que é arminianista. Me perguntaram, Henrique, você é calvino? Eu falo, eu sou calvo-hino. Pelo amor de Deus, irmãos. Uma das primeiras regras da teologia é o seguinte: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Ou seja, ela é o que ela está dizendo, independente do que você venha querer entender. Você está entendendo? Vamos supor que você venha se familiarizar com a forma que eu expresso a Bíblia. Aí você vai ser henriquista, valerista, vanista, já pensou? Não, eu sou vanista, eu sou calvinista não. Oi? Aí, tá vendo? Luquista, já pensou? Não, eu sou luquista. Então essa polarização atrapalha a interpretação. Por isso que tem muita gente falando, desculpa a expressão, tem muita gente falando um monte de besteira por aí, arrastando seguidores. Essa questão de arrastar seguidores é interessante. Em 168 a.C., na famosa Guerra dos Macabeus, o sacerdote Matatias recebeu uma proposta para sacrificar um porco no altar. Todo mundo aqui sabe que o porco para o judeu é um animal imundo, não pode ter contato com o porco. Então o general Apeles chega com uma comitiva de judeus desviados, vou falar assim para você entender, e chega para o sacerdote Matatias e fala, sacrifica um porco no altar. Aí o sacerdote Matatias gera aquela expectativa, todo mundo olha,
Será que o sacerdote vai sacrificar um porco no altar? Vai profanar o altar? Vai trair o altar? Aí Matatias vem desembanhando a espada. Sabe o que Matatias faz? Eu só vou falar se você quiser perguntar o quê. Fala o quê? Pergunta. Participa, o pessoal lá de trás está quase dormindo. Fala o quê? Matatias desembainha a espada. Ele mata a comitiva do rei, mata Péles, mata... E ele ainda fala: quem for zeloso pela palavra do Senhor, segue-me. Venha. Tem muita gente seguindo quem não é zeloso pela palavra do Senhor. Eu sigo fulano porque tem milhares de visualizações no TikTok, no não sei o que, no Instagram, e a pessoa não sabe nada de Bíblia, sabe tudo de Big Brother, mas de Bíblia é zero. A pessoa sabe tudo de novela, mas não sabe nada. Eu estou vendo Gênesis. Eu estou vendo os 10 mandamentos. Fala 2. Não sabe. Os judeus sabem 613. A gente não sabe 2. Para você entender. Então fala para o teu vizinho: come Bíblia, irmão. Já que você gosta de rede social, segue quem gosta de Bíblia, irmão. Segue quem é zeloso pela palavra do Senhor. Passa a espada. Fala para o teu vizinho e participa. Quando você receber, repete para o seu vizinho: quando você receber uma proposta para trair o altar, uma proposta para sacrificar um porco no altar, desembainha a espada e passa a espada nessa turma toda aí que quer te desviar, irmão. Lá na faculdade tem um monte de gente querendo te desviar. Vamos para um barzinho ali, vamos para um negocinho ali. No seu trabalho, um monte de gente querendo te desviar. Passa a espada nesse povo, irmão. Amém. Tem gente com raiva de mim. O Lucas não para de me olhar. Gente, isso é mistério, hein? Esse cara vai ser pregador. Aplauda o Senhor aí, irmão. A partir do capítulo 4 já começa a cena futurística. Eu vou ler com vocês aqui. Hoje vai ser bem pedagógico. Eu não costumo fazer isso aqui não. Eu sou chato, mas eu não costumo fazer isso aqui não. A partir do capítulo 4, João ouve uma voz, a primeira voz que falava com ele. Lembra quando João estava na ilha de Patmos? Pena que eu não tenho tempo para explicar isso daqui. Mas eu tô desenvolvendo um curso. Já era para ter lançado, né? Mas Escola do Apocalipse. Lá eu falo tudo devagar, detalhadamente, conto contexto histórico, um monte de coisa. Depois a gente conversa sobre isso daí. João, quando está na ilha de Patmos, ele ouve uma voz como voz de trombeta. João, o que você vê, escreve e envia as cartas às 7 igrejas. Não é isso que João vê? Uma voz como de trombeta. Repete isso: voz como voz de trombeta. Ou voz como voz de muitas águas. Para a gente isso não faz o menor sentido. Mas agora pensa aqui comigo, 2000 anos atrás. Um silêncio ensurdecedor. A ilha de Patmos era uma ilha rochosa. Quando a água batia na ilha, fazia um barulho muito alto. Então João, ele classifica a voz de Jesus como uma voz de muitas águas, ou seja, uma voz muito alta. Qual é a lição que isso traz para a gente? A maior voz a ser percebida na igreja precisa ser a voz de Jesus. Por isso que ela é alta e majestosa. Essa doeu, né? Não, na casa quem fala mais alto sou eu. Até Jesus chegar, porque a voz dele é mais alta que a sua. Amém? Vamos sair daqui não. Calma que a gente já vai entrar no texto. Voz como voz de trombeta também. Por que João fala isso? Voz como voz de trombeta. Porque nesse contexto aqui, se tocava trombeta para anunciar a chegada de um oficial muito importante. Você não entendeu isso aqui? Quando João classifica a voz de Jesus como voz de trombeta, ele percebeu: está chegando alguém muito importante aqui para falar comigo.
Você não entendeu? Gente, vamos deixar isso aí para depois? Vamos prosseguir aqui. Então, essa voz que fala com João, aqui no capítulo 4, é a mesma voz de Jesus. Ele fala, e a mesma voz que ouvira falar comigo, ou seja, a voz de Jesus, falou o quê? Sobe aqui. Aqui é onde? No céu. O que a gente aprende com isso? A única pessoa que tem poder para tirar alguém da terra e levar para o céu chama-se Jesus Cristo. Entendeu isso daqui? Porque a mesma voz, ou seja, Jesus falou com João, sobe aqui. Quando João chega no céu em espírito, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Pastor, eu tenho quanto tempo, pastor? Se deixar, eu vou até 3 horas da manhã. Já tem um recadinho. Vocês são chiques, né? Oh, meu Deus. Amém. Quarta-feira tem mais, né? Oh, glória. Estou semeando. Quando João chega no céu, ele se depara com um grande trono. Esse trono era uma afronta ao trono de César, para ser mais específico, ao trono de Domiciano. Porque o que fazia um rei muito imponente, muito forte, muito rico, era o trono. Quando Domiciano recebia oficiais estrangeiros, ou seja, outros reis, outros senadores, né? O trono era muito grande, muito bonito, cheio de ouro, cheio de detalhes, aquela coisa toda. Então, quando os primeiros leitores tiveram acesso a esse documento aqui, que viram que quando João chega no céu, ele vê um alto e sublime trono, os romanos e os judeus entendem que o trono de Deus é infinitas vezes maior que o de César. Quando Domiciano lê isso, ele fala, eu não sou nada, ele é tudo. Você não está aqui não, você está aqui no culto, diga amém. Amém. Fala, Jesus é maior, irmão. E ele fala, e ao que estava sentado no trono, a aparência de João não consegue definir a aparência de Deus, do que estava sentado no trono. Era jaspe, esmeralda, sardônico, lembra que eu disse aqui? Essas pedras preciosas, combinadas, faziam uma fusão de cores, e essas cores traziam uma mensagem para os judeus, porque os judeus eram muito ligados em numerologia, não essas que são de hoje aí, mas eles eram muito ligados a números, a cores, a esses processos. Essa igreja é uma igreja apostólica, então conhece muito essa questão de cores, de altar, né? Então essas cores passavam uma mensagem para João, que era judeu. Qual era a mensagem? Quando João viu que a aparência de Deus tinha essa mistura de cores, ele entendeu a mensagem que Deus estava passando para João. Qual era a mensagem? Poder, autoridade, ira e graça. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, tá? Eu vou repetir, a mensagem que Deus estava passando para João era a seguinte: poder, autoridade, ira e graça. Então, quando o judeu teve acesso a essas cores, entendeu como é o temperamento de Deus. Ele é poderoso, ele é majestoso, tem hora que ele se irrita, mas através de Jesus ele é a graça. Conseguiu entender isso aqui? Diga amém. E João vê essa parte aqui, irmãos. Cadê o menino no teclado? Ele foi para lá, né? Daqui a pouco você volta. Não, fica à vontade. Essa parte aqui, irmão, é a parte que me emociona. Presta atenção aí, varãozinho. João vai detalhando, ele vai descrevendo o que ele vê no céu. Ele vê 24 anciãos. O que seria 24 anciãos? Seriam 24 velhinhos? Não. Ancião para o judeu é líder, é pastor, é presbítero. E eu vou resumir, vou dar um spoiler aqui do curso. Esses anciãos, esses 24 anciãos, são 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Henrique, eles não são anjos? Não, porque anjo não usa coroa, só usa a coroa quem vencer. Porque o próprio Jesus fala, ao que vencer lhe darei coroas.
3 pessoas entenderam isso aqui. Ele está aqui. Eu vou virar o púlpito só para vocês dois aqui. Está anotando aí? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito à vontade aqui. Glória a Deus. Retomando aqui o raciocínio. Esses 24 anciãos são os 12 patriarcas do Antigo Testamento. E os outros 12 são os 12 apóstolos de Jesus. Amém? Os 4 animais, que são os 4 querubins, né? Ou melhor, os guardas do trono celeste, eles são cheios de olhos por dentro e por fora. Você leu isso, não leu? O que ser assustador seria esse? Cheios de olhos por dentro e por fora. Sabe o que é isso daqui? Além de mostrar o grande poder de Deus, a onisciência de Deus, era um recado para o Império Romano. Por quê? Lembra que eu falei que o Império Romano era a todo momento ameaçado? As pessoas conspiravam para o poder. Lembra que eu falei isso? E existem estudos que alguns imperadores falavam: eu gostaria de ter olhos nos meus oficiais para saber o que eles falam. Estou de olho em você. Quando o imperador leu isso, ele entendeu a sua imensa insignificância. Por quê? Deus sabe o que acontece na sua mais alta cúpula. O imperador não. Fala, Deus sabe de tudo, irmão. Fala, você não sabe de nada, irmão. Deus sabe de tudo, irmão. Conseguiu entender isso aqui? Diga amém. Eu vou pular alguma parte, quem sabe a gente fala numa outra oportunidade. João vê diante do trono, como mar de vidro. João, os professores de português aqui, prestem atenção, os concurseiros, ele não vê o mar de vidro, ele vê um mar de vidro. Isso traz a ideia de personagem. Esse mar de vidro não é um mar de vidro literal. Lembra da figura, da interpretação simbólica? Por quê? Se você pegar pequenos cristalzinhos brilhando, olha essas lâmpadas aqui que são bem bonitas. Olha, tá vendo? Olha, pode olhar essas lâmpadas aqui. Se você juntar milhares dessas lâmpadas e jogar no chão, vai parecer um mar, porque elas vão ficar se mexendo, aquela coisa toda, né? E parece um mar. A palavra mar na Bíblia refere-se a povos, línguas e nações. O que significa mar na Bíblia? Povos, línguas e nações. Então, quem é esse mar de vidro que está diante do trono de Deus? Quer saber quem é? Olha para o teu irmão que está ao teu lado aí. Para quem tem dúvida, João viu você no céu, irmão. Tem gente que nem com isso dá glória a Deus. Meu Deus, ó, tem um envelope descendo na sua cabeça aí, irmão, olha a chave. Aí a pessoa roda, planta bananeira, anda de cabeça para baixo no teto, faz tudo. Eu vou repetir, vou te dar mais uma chance de cultuar, irmão. João viu eu e você no céu diante do trono de Deus. Glória! Está entendendo isso aqui? Diga amém. Por isso que eu falei que eu estou conhecendo aqui meu futuro vizinho no céu. Você vai esbarrar comigo lá, irmão. Glória a Deus. Ainda não caiu a ficha, irmão? João viu você no céu, irmão. Ele atravessou a linha do tempo. Ele viu o Henrique lá, viu a pastora Valéria, Estovani, Débora, Raquel, Ágata. Viu mais quem? Pergunta para o teu vizinho. Ah, agora sim. Glória a Deus. Glória a Deus.
No capítulo 5, eu vou resumir, porque eu já estou estourando o horário aqui. No capítulo 5, a igreja está lá, eu e você estamos lá. E João, ele vê um grande anjo gritando, bradando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Essa prática é uma prática romana. O livro do Apocalipse ele foi escrito em detrimento do que acontecia no Império Romano. Então os romanos entendiam isso, essa prática. Por quê? Vamos supor que eu sou o imperador romano. Se eu quero mandar uma mensagem para o pastor, naquele tempo eu pegaria uma carta, um rolo, um papiro, um pergaminho. Se a mensagem fosse muito importante, que só ele pudesse ter acesso, eu envolveria com 7 cordas e colocaria 7 selos. Como que funcionaria, como que era o selo da época? Bolinhas de cera. Eu colocaria bolinhas de cera, aquilo ali ia petrificar, né? Só ele, na presença de 7 testemunhas, poderia abrir, desatar os selos, porque aquilo mostrava a tamanha importância do conteúdo da informação. E se a mensagem fosse muito grande, eles escreviam o livro por dentro e por fora, que era o caso aqui. Esse livro que estava na mão direita de Deus estava escrito por dentro e por fora. Sabe por quê? Porque ali tinha muitas coisas, inclusive muitos nomes. O meu estava lá, e o seu? Muitos nomes. Então João chora, porque ninguém no céu, gente, céu é lugar de perfeição, ninguém no céu tinha dignidade. Essa palavra dignidade também era muito usada pelo imperador romano, porque eles gostavam de atribuir o nome de Deus. O imperador Domiciano atribuiu o nome para ele mesmo de Dominus et Deus. Repete isso: Dominus et Deus. Vira para o teu vizinho e fala: você não fala nem português direito, está falando latim, né? Seu latim está bem, hein? Dominus et Deus significa Senhor e Deus em latim. Então, quando alguém ia visitar o imperador, tinha que falar que ele era digno à majestade, essas coisas todas. Então, quando João vê que ninguém no céu era digno de abrir o livro e nem de olhar para o livro, ele chora muito. Ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Ninguém era digno de abrir o livro. João chora. Sabe por que João chora? Agora você vai entender a questão de lei e graça. Pela lei, ninguém tinha condições de ser salvo. Por quê? Preste atenção aqui. Para a gente alcançar a salvação, na lei, a gente tinha que cumprir não 10 mandamentos, mas as 613 leis do Antigo Testamento. Ninguém conseguiu isso. Apenas uma pessoa conseguiu. Quem foi essa pessoa? Jesus Cristo. Só Ele conseguiu. Por isso que quando Jesus está na cruz, ninguém consegue matar Jesus. Por quê? O salário do pecado não é a morte? Qual pecado Jesus cometeu? Nenhum. Por isso que ele morria. Por isso que ele fala: a minha vida eu vos dou. A minha vida eu entrego. Porque ele não tinha pecado, não tinha como morrer. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Amém. Então vamos entender. Eu vou fazer uma conjectura aqui, eu vou montar um cenário para você entender esse contexto aqui. Por que João chora? Isso, varão, deixa Deus te usar ali. Por que João chora? Porque pela lei ninguém tinha condições de ser salvo. Se ninguém tem condições de ser salvo, o diabo iria vencer. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém. Até aí o diabo estava vencendo, porque ninguém era digno de abrir o livro. Esse livro é o curso da história, tanto do universo como da terra. O curso de tudo era o conteúdo desse livro. Então até então o diabo estava vencendo. Por isso João, como um judeu, ele chorou.
porque ninguém era capaz de vencer até esse momento. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu já estou terminando. Ministério de Louvor pode subir, pastor? Ministério de Louvor pode subir? Ninguém era digno até esse momento. Aí o que João faz? João chora. Eu vou esperar o pessoal subir para você prestar atenção. Se você perder 1 segundo, você perde o sentido da mensagem. Isso. João chora muito, você leu comigo, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de desatar os seus selos. Quando Jesus morre, pastor, a lei termina quando Jesus morre e ressuscita. Quando Jesus morre e ressuscita, ele inicia a dispensação da graça. Pela graça sois salvos. Agora todos teriam condições de ser salvos. Amém? Vou montar uma cena aqui para você entender. João está chorando, ainda por causa do período da lei. Ninguém tinha condição de abrir o livro. Aí Jesus morre na cruz. Aí Jesus vai subindo, sendo assunto aos céus. Aí entra Salmos 24, aquele diálogo que você conhece. Alguém está subindo no céu, alguém vê Jesus subindo e fala: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí alguém fala: quem é esse Rei da Glória? Deus forte, poderoso, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Ele é o Rei da Glória. Preste atenção, preste atenção, preste atenção. Aí Jesus chega no céu, só um minutinho, só um minutinho. Aí Jesus chega no céu, já estou terminando. Jesus chegou no céu, entrou. João está chorando, porque ninguém era digno. Aí um dos anciãos, que viu que Jesus já tinha chegado no céu, coloca a mão direita no ombro de João e fala: não chores. Por que eu não vou chorar? Ninguém é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Aí o ancião fala: eis ali o leão da tribo de Judá, que venceu, e ele é digno de abrir o livro. A partir daí, eu e você temos acesso ao céu, irmão. Aleluia! Só que o interessante, já vou terminar. O interessante é que o ancião fala o quê? Eis ali o leão da tribo de Judá. Eis ali quem? O leão. Fala, o leão. Quando João olha, cadê o leão? Ele não enxerga o leão. Quando João olha, ele enxerga o cordeiro. Sabe por quê? O leão é para devorar o ímpio, o cordeiro é para salvar o crente. Você não entendeu isso daqui, não? Para o mundo, para o ímpio que rejeita a Cristo, ele é um leão que vai devorar. Gênesis 49 fala isso. Mas para eu e você que cremos em Jesus, Ele é o Cordeiro Pascual, Ele é o Cordeiro Sacrificial que morreu por mim e por você. E através desse Cordeiro, eu e você vamos morar para sempre no céu, irmão. Aleluia, se coloque de pé nessa noite, irmãos. Creia nessa verdade. Através do Cordeiro, através da morte de Jesus, você vai morar para sempre na eternidade, irmão. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia, Senhor.
Anjos proclamam tua majestade. Prostrado aos seus pés, adorando ao Rei. Terra e céu cantarão uma canção que se ouvirá